Muito bom dia, queridos irmãos. Uma alegria poder encontrar com vocês nessa manhã de domingo mais uma vez. E nessa manhã nós teremos uma aula diferente. Nós vamos ter hoje uma aula voltada para as famílias. O assunto nós vamos abordar é um assunto sobre famílias. Então nós queremos hoje dar uma aula sobre isso, comemorando, celebrando o Dia da Família. Então nós vamos falar sobre isso. Hoje teremos uma aula também, chamando assim aula conjunta, né? Teremos a presença dos nossos adolescentes, que também ouvirão essa aula que nós vamos transmitir aos irmãos da classe Lloyd. Como também eu quero saudar você, que esse vídeo que nós estamos aqui gravando também circula em outras redes sociais. Então eu quero também saudar você que me escuta, independente do dia, do horário, que você seja edificado por Deus através dessa ministração e desta aula. Amém? Nós vamos então nessa manhã buscar a Deus em oração, pedindo assim a direção de Deus para a aula que vamos ter nessa manhã. O nosso tema é entendendo as provações de Deus na família. Por que Deus nos prova em família? Ou por que Deus permite que as nossas famílias passem por provações? Então é exatamente sobre isso que vamos conversar nessa manhã e entender as razões, os motivos pelos quais Deus leva as nossas famílias a passarem por provações. Seja essa a resposta de Deus para você que questiona a crise do Covid-19 na tua família, as implicações disso na tua vida. Vamos orar. Ó Pai, nessa manhã nós agradecemos ao Senhor por mais um dia. Te bendizemos porque o Senhor bondosamente nos guardou, nos preservou durante a noite e nos deu esta manhã para mais uma vez ministrarmos a Tua palavra e entendermos a Tua vontade para as nossas famílias, ó Pai. Nós rogamos ao Senhor nessa manhã que abençoe esta aula, que o Senhor nos ilumine a mente, traga uma iluminação espiritual para compreendermos a Tua palavra, Pai. Assim oramos, confiando no Teu poder, pedindo tão somente que o Senhor abençoe cada um que vai ouvir esta aula para a glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Entendendo as provações de Deus na família, o que nós podemos aprender sobre isso? Eu quero tomar como base um texto que está lá no livro de Deuteronômio, Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 8, nós vamos ler os 3 primeiros versos. É um texto que tem uma mensagem maior, são 20 versículos, que vão trabalhar exatamente sobre as exortações em ter a memória os benefícios do Senhor. Mas eu vou ler apenas os 3 primeiros versos e no decorrer da lição, no transcorrer da aula, nós vamos citar outros versos desse capítulo 8 de Deuteronômio. Leiamos então a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 8, de 1 a 3. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob o juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Frisa bem o verso de número 2, que é onde nós vamos tirar as lições para a nossa aula dessa manhã. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para o quê? Te humilhar, te provar, saber o que estava no teu coração. Amém? Queridos irmãos, a nível de introdução, nós vamos então falar da seguinte coisa, que é comum as nossas famílias passarem por diversas provações. É muito comum a minha, a tua família, nenhuma família está isenta de passar por provações, de passar por situações, por momentos de dificuldades em nossas casas e em nossas famílias. A minha família não é diferente, a tua também não é diferente.
Todos nós enfrentaremos e passaremos por provações. Haja vista na Bíblia que a gente encontra muitas famílias que passaram por provações. Família de Abraão, família de Noé, a família de Jacó, muitas famílias passaram por provações. O texto que nós lemos é um texto muito interessante, nos ensina verdades sobre essas famílias, a família de Israel, a família da aliança, o povo de Deus, o porquê que Deus permitiu que o povo dele enfrentasse, sofresse provações. E é exatamente esta resposta que o texto nos dá. Então, se você me perguntar assim, pastor, por que Deus permite que nossas famílias enfrentem ou passem por provações? Por que Deus permite tudo isso em nossa casa? Por que Deus permite que a minha família enfrente o desemprego? Por que Deus permite que a minha família passe por uma provação de saúde física, de problemas conjugais, de problemas financeiros? Por quê, pastor? Aqui está a resposta, querido. Nós vamos aprender nessa manhã tudo isso. Então, veja bem, a primeira razão do porquê que Deus permite a provação na família, nós temos que entender isso, entendendo as provações de Deus na família. A primeira razão, o primeiro entendimento que você deve ter é que as provações, elas trazem humilhação. Provação e humilhação. Deus permite, o propósito de Deus para provar a família é para humilhar, é para nos humilhar. É isso que o texto ensina. Então, o autor da aula, ele diz que para analisarmos o propósito das provações que enfrentamos, e em especial as nossas famílias, nós vamos aqui analisar esse texto, esse capítulo 8, apenas o versículo 2 aqui. Deus explica por que ele levou o povo para o deserto. Por que Deus conduziu o povo pelo deserto a partir da experiência do povo de Israel no deserto, onde eu e você vamos aprender, onde eles passaram por diversas provações, mas também diversas demonstrações do poder e da providência de Deus. Tanto é que o termo deserto, ele passou a ter um significado especial na Bíblia, depois das narrativas, das histórias de Israel no deserto. A palavra deserto passou a designar, passou a dar a entender, ou seja, as provações, as perseguições do povo de Deus. Todas as vezes que se fala de perseguição, que se fala de provações, se demanda ou se denota ou traz essa conotação do deserto. Tanto é, por exemplo, que Elias fugiu pelo caminho do deserto quando foi perseguido por Jezabel. Davi, quando perseguido pelos seus inimigos, acampou no deserto. Jesus, o nosso mestre amado, passou 40 dias e 40 noites de provação no deserto. Então, deserto denota provações. E o livro do Apocalipse, o último livro bíblico, mostra a mulher que representa o povo de Deus sendo perseguida pelo dragão no deserto, e ainda diz que o deserto é o seu lugar. Por isso que em Oséias 2,14, Deus vai falar bem assim: eis que eu o atrairei ao deserto e ali lhe falarei ao coração. Deserto é o lugar onde Deus prova as famílias, é o lugar onde Deus prova os teus servos, é o lugar onde Deus trabalha nos nossos corações, é o lugar onde Ele revela quem nós somos de fato, de verdade. E aqui não é diferente. Deus prova as famílias para humilhar as famílias. O primeiro propósito por que Deus nos leva ao deserto, as provações, é para nos humilhar. É para nos humilhar. Se você está passando por provações em sua família, seja problema de relacionamentos, seja problema de saúde, seja problemas financeiros, seja qualquer que for o problema, saiba que Deus nos leva às provações para, em primeiro lugar, nos humilhar. Nos humilhar. É exatamente isso que Deus explica a Israel. Os versículos de número 3 e versículo 4 exemplificam como Deus humilhou Israel, a ponto de deixá-los ter fome no deserto. Deus humilhou o povo dele. Deus permitiu que o povo de Israel fosse para o deserto para humilhar aquele povo. Por isso que Deus permitiu que eles passassem fome. E aqui nós precisamos entender por que Deus quer muitas vezes nos humilhar. Talvez aí você se pergunte: mas
Mas por que Deus quer nos humilhar, pastor? Por que Deus quer humilhar o seu povo? Por que Deus quer humilhar os servos deles? Os servos dele? Por que Deus tem parece contentamento, esse prazer em nos humilhar? Por que Deus faz isso? Por quê, queridos irmãos? Porque a humilhação, Deus coloca as nossas famílias sob situações humilhantes, porque a humilhação, guarde bem isso, anote isso, a humilhação é o remédio para curar o orgulho e a soberba. A humilhação é o remédio para curar o orgulho e a soberba. E como nós temos visto pessoas arrogantes, soberbas, pessoas orgulhosas demais, crianças orgulhosas, adolescentes orgulhosos. É meu, é meu, é meu, meu pai que me deu, isso aqui vai ficar tudo para mim, é só meu, é só meu. Cuidado. Ouça bem, meu jovem. Você pode perder tudo isso se aprover Deus te provar nisso, para te humilhar, para te ensinar que eu e você dependemos dele. Ele permite que nossas famílias entrem em provações e nos humilhe o coração para nos humilhar, para tirar essa soberba. Nós somos por natureza soberbos, nós somos orgulhosos. Há muitos maridos arrogantes demais. Eu tenho um bom emprego, eu sou assim, eu sou assado. Ele se acha o cara, o bom, o boa praça, o legal, o camarada, o melhor marido, o melhor pai. A mulher que se acha a melhor mulher do mundo, a melhor esposa do mundo. Quantos maridos, quantas esposas orgulhosos demais, soberbos demais. Quantos pais orgulhosos, mas meu filho, minha filha, aquela soberba, aquela arrogância. E vem Deus, humilha cada um de nós. Imagina você, pai, ajudando o seu filho numa brincadeira de montar Lego, e você ali monta o Lego com seus filhos, brinca com ele, faz toda aquela montagem perfeita, bonita, e de repente os amiguinhos do seu filho chegam em casa e você orgulhosamente olhando o seu filho brincar, e eles perguntam: nossa, que bonito, quem que montou, quem que fez isso, quem que criou tudo isso aí? E seu filho, sem nem pensar em você, falava assim: eu que fiz, orgulhosamente, soberbamente, se exaltando de uma coisa que ele fez com a ajuda do pai. Sabe que isso ensina? Eu e você somos assim. Deus nos dá saúde, Deus nos dá emprego, Deus nos dá todas as coisas, e nós achamos que nós somos bons. Eu tenho emprego, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro. Se eu não levantasse pela manhã, queridos, Deus conhece o nosso coração. É por isso que Ele prova as famílias, para nos humilhar. Deus, Ele permite lutas em nossas vidas e em nossas famílias, para nos tornar homens e mulheres semelhantes a Jesus, semelhante a Cristo. No que diz respeito à humildade, temos que ser humilde como Cristo. Cristo foi humilde até o ponto de se humilhar e ter a morte, e a morte de cruz. É assim que eu e você devemos ser humilhados. Devemos nos humilhar para sermos como Jesus Cristo, a não sermos soberbos e nem orgulhosos. Essa é a primeira razão do porquê que Deus prova as nossas famílias. A segunda razão que eu aprendo no nosso texto, por que Deus prova as famílias? Primeiro, Ele nos prova para nos humilhar. A segunda razão, Ele traz provações, Ele permite que nossas famílias sejam provadas para nos purificar. Provações e purificações. Provações e purificação. Deus ainda diz ao povo que o segundo propósito de ter-os levado ao deserto foi para prová-los. Para prová-los. Ou seja, a palavra usada para provar aqui do contexto é derivada do contexto de fabricações, entenda isso, fabricações de metais preciosos. Então, veja bem, no Antigo Testamento, o ouro e a prata, eles eram purificados por meio do fogo em uma alta temperatura. Uma alta temperatura. E por quê? Porque era necessário que se passasse pelo fogo para que se limpasse, purificasse de todas as impurezas daquele metal.
E é interessante também observarmos e notarmos que em Malaquias, no capítulo 3, Deus diz que purificará os filhos de Israel, os levitas, como se purifica a prata. Ora, quem são os levitas, o povo de Deus no Novo Testamento, sacerdotes e levitas? Somos nós, os crentes. Por isso que lá em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdócio real de Deus. A igreja do Novo Testamento, eu e você, nós somos o Israel de Deus. E assim então entendemos que Deus então nos conduz ao deserto, da mesma forma que ele conduzia o povo dele, que para purificá-los, ele permite provações em minha, em tua, em nossa casa e família, para purificar as nossas vidas. Ou seja, nós somos provados por Deus para sermos purificados. Provar o caráter significa tão somente retirar qualquer sujeira, qualquer imundícia. Deus permite que passemos pelas provações para retirar as impurezas das nossas vidas, tirar o pecado das nossas vidas, tirar aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com Deus. E de fato, em nosso caráter, queridos irmãos, precisamos reconhecer isso. De fato, é verdadeiro isso, que em nosso caráter, há muita sujeira a ser retirada. Por isso que o objetivo em tirar a sujeira do nosso caráter, é nos transformar à imagem de Cristo. Esse é o maior desejo de um verdadeiro crente, é ser semelhante a Cristo. Todos nós desejamos isso. Todos nós anelamos isso, sermos como Jesus Cristo foi, andarmos como ele andou, falarmos como ele falou, vivermos como ele viveu, sermos semelhantes a Cristo, ser um marido como cheio de Cristo, uma esposa cheia de Cristo, filho cheio de Cristo, um adolescente cheio de Cristo, semelhantes a Cristo. Deus quer que sejamos assim, só que para isso temos que ser purificados. Há imperfeições em meu caráter que têm que ser transformados para eu me tornar um pastor segundo o coração de Deus. Há imperfeições em meu caráter que precisam ser trabalhadas para eu me tornar um marido segundo o coração de Deus para minha esposa, para eu me tornar um genro melhor, um cunhado melhor, um tio melhor, um filho melhor. Eu preciso ser transformado por Deus, eu preciso ser lapidado por Deus, o meu caráter tem que ser provado, por isso que Deus te prova, é por isso que Deus nos prova, porque há imperfeições em nós. Deus age em todas as coisas para o nosso bem, e o nosso bem nesse caso não é tão somente o bem-estar, como muita gente prega por aí. Deus se importa sim com o nosso bem-estar, mas se necessário para o nosso caráter ser transformado, Deus nos retirar do bem-estar, Ele nos tira. Ele nos tira da zona de conforto, porque muitas vezes nós nos conformamos demais. Ah, tá bom esse emprego, tá bom essa situação, do jeito que tá bom. A igreja tá boa, né? A igreja tá legal, tá todo mundo... Não tá bom não, irmão, tem que melhorar. Podemos ser melhores crentes, podemos ser melhores filhos, melhores pais, melhores esposos, melhores esposas. Pode ser melhor, mas para isso o nosso caráter tem que ser transformado. Há sujeira em nosso caráter, há pecado em nós que tem que ser purificado, e o único meio que Deus usa para purificar-nos, um deles é a aprovação. É a aprovação. Por isso que Deus nos prova. Deus nos prova para nos humilhar. Deus nos prova para nos purificar. Agora a terceira razão, o terceiro motivo que Deuteronômio mostra ainda que Deus nos leva ao deserto é para saber o que está em nosso coração. A provação traz transparência. Provação revela quem eu e você nós somos. Obviamente que Deus já sabe o que está no nosso coração. Claro que Ele sabe. Ele sonda corações. Ele sabe exatamente o que você está pensando em agora. Ele sabe exatamente o que está dentro do teu coração, coisa que teu marido talvez não saiba, tua esposa talvez não saiba, teus pais não saibam. Talvez o teu papai e tua mamãe não vai saber não, meu filho. Mas Deus sabe o que está no teu coraçãozinho, o que está na tua mente, o que se passa aí agora. Deus sabe o que se passa aqui na minha mente e o que está aqui no meu coração.
Deus sabe. Na verdade, Deus aqui, quando fala para revelar o que está no coração, Ele quer mostrar aos próprios israelitas o que estava no coração deles. Deus permitiu a provação para revelar a eles mesmos como eles estavam diante de Deus, se guardariam ou não as promessas de Deus. As provações têm o propósito de mostrar o que está escondido em nosso coração, o que passa muitas vezes despercebidos por nós mesmos. Às vezes há situações em nossas vidas que só serão reveladas quando passarmos por provações. Um exemplo disso é Moisés. Moisés é conhecido na Bíblia como um dos homens mais mansos da Bíblia. Mansidão. Era um homem muito tranquilo. E ele é assim conhecido por causa da sua paciência. Ao lidar com o povo de Israel, sabia lidar com aquele povo de dura serviço, um coração duro, um povo obtuso. No entanto, mesmo sendo um homem tão paciente, tão tolerante, um homem manso, em um dado momento no deserto, lá na provação, ele perdeu o seu controle emocional. E ao perder o controle emocional, Deus o mandou simplesmente falar à rocha. Sabe o que ele fez? Ele bateu na rocha. Está lá em Números capítulo 20, dos versos 7 a 12. Ele bateu na rocha. O deserto revela muito do nosso caráter. O deserto revela quem eu e você somos de fato. É uma coisa interessante, isso me chama a atenção aqui, para eu falar para vocês aqui nessa manhã. Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Muitas vezes as pessoas olham para nós, para nossa aparência, olha para a gente na igreja, olha para a gente ali. Nossa, olha aquele marido lá, olha aquele pastor, olha aquela esposa, olha aquele filho bonitinho, arrumadinho. Mas, queridos, só quem mora conosco sabe quem nós somos de verdade. A tua esposa sabe quem você é, maridão. O teu marido sabe quem você é, esposa. Os teus pais sabem quem você é, meus filhos. Os teus pais sabem muito bem. Sua pose de bonitão, de ser o cara, o boa praça, o legal. Os seus pais sabem exatamente como você é dentro de casa. A tua esposa sabe como você é dentro de casa. O teu marido sabe como você é dentro de casa. Os teus filhos sabem como vocês são dentro de casa, ó pais. Porque as provações revelam o nosso caráter. A revelação traz transparência. E há situações em nossas vidas que eu e você enfrentamos. Provações financeiras, crises conjugais, crise familiar, que nós não conseguimos nos controlar e colocamos para fora quem nós de fato somos. E isso traz revelação em onde a esposa diz, nossa, nunca imaginei que você falaria isso. O marido olha para a esposa, meu amor, nunca imaginei que você pensava assim. Mas meu filho, ele fez isso? Nunca imaginei que meu filho fosse assim. Convive. Pandemia foi bom para isso, para convivermos dentro de quatro paredes, marido, esposa e filhos, onde você não tem para onde ir e ficar dentro de casa para você conhecer quem eles são de fato e se revelar quem de fato é também. Por isso que quando passamos por lutas, nós mostramos quem realmente nós somos. As pressões, as perseguições, tudo isso revela muito do nosso caráter, revela muito quem nós somos. Deus permite as provações para revelar o que está no nosso coração. Suas provações na sua família têm um propósito. E esse propósito é revelar o que há no seu coração. As provações que eu e você enfrentamos servem para isso. Para revelar o que está aqui dentro do nosso coração. Então, se você estiver passando por alguma provação em sua família, entenda que isso é para o seu bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que muitas vezes as lutas vão nos fazer sofrer, trazem ansiedade, trazem tristezas e às vezes até mesmo momentos de angústia. Mas eu desafio você a tentar enxergar Deus, a mão de Deus em tudo isso. Amém? Nós vimos nessa lição, nessa manhã, sobre família, celebrando o Dia da Família. Nós vimos aqui que Deus permite provações em nossa vida, para nos tornar mais humildes, pois esta está na essência do ser humano,
na nossa natureza a tendência à soberba e ao orgulho. Então Deus permite as provações para nos humilhar. Deus permite as provações para nos purificar, porque o nosso caráter tem que ser transformado e trabalhado. Há muita sujeira em nós, há muito pecado em nós, que tem que ser purificado, e só Deus pode nos purificar, e Ele usa as provações para isso. Deus, Ele usa as provações para revelar o que está no nosso coração, para revelar o que está dentro de nós, aquilo que muitas vezes nós não revelamos a ninguém, aquilo que muitas vezes nós não compartilhamos com ninguém. Na nossa casa é impossível. A minha esposa sabe quem eu sou de fato. A minha esposa sabe quem eu sou de verdade. A tua esposa sabe quem você é. O teu marido sabe quem você é. Dentro da nossa casa não tem como escondermos quem de fato nós somos. E Deus traz à tona falhas em nosso caráter que necessitam ser tratadas. Deus prova as famílias. Deus prova a família da aliança a fim de aprimorar o nosso caráter para a glória de Deus. Por isso, não murmure. Nos momentos de provações, temos a tendência de murmurar, como fez o povo de Israel. Quando formos tentados a reclamar, a murmurar, quando você for tentado a isso, lembre-se do propósito de Deus para te levar para o deserto. Que Deus quer te humilhar, que Deus quer te purificar, que Deus quer revelar o que está no teu coração. Não fique ansioso, mesmo que seja natural, e é natural ficarmos ansiosos nos momentos de provação. Mas lembre-se que Deus estava com o povo de Israel no deserto. Ele não estava sozinho. Deus estava com o seu povo. Deus está comigo. Deus está com você. Deus está com a minha, com a tua família nesse deserto. Tudo isso que estamos passando vai passar. Tudo isso que estamos enfrentando vai passar. Toda essa provação. Por isso que lá a palavra de Deus vai dizer para nós em Tiago, tem tipo motivo de alegria, o passardes por várias provações. Não é o ficar, mas é o passardes por várias provações. Nós vamos passar por isso. É necessário nos humilhar, é necessário nos purificar, é necessário revelar o que está no nosso coração. Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por essa manhã e por essa aula. Ó Pai bondoso, Pai maravilhoso, obrigado, Deus, por cuidar tão bem de nós. Obrigado pela Tua palavra que nos revela a razão, ou as razões e os motivos pelos quais o Senhor conduziu o Teu povo no deserto, como também hoje conduz a igreja, conduz as famílias, nos conduz às provações e aos desertos da vida, ó Pai. Obrigado porque o Senhor se preocupa conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revela a nós. Obrigado porque o Senhor se manifesta a nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor trabalha em nós, ó Pai. O Senhor nos humilha para que sejamos semelhantes a Cristo. O Senhor nos purifica para que possamos andar em santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, Pai. E o Senhor, Pai, revela o que está no nosso coração, porque diante dos Teus olhos não há quem se esconda, não há como esconder, Pai, de Ti. Ó, Pai, que o Senhor de fato venha quebrantar nossos corações, mudar nosso caráter, transformar nossas vidas, nos fazer homens e mulheres, jovens, crianças e adolescentes, segundo o Teu coração, Pai. Nos abençoe, Pai, para a glória do Teu santo nome. É que oramos nessa manhã, agradecidos por essa aula. Em nome de Jesus eu te peço, abençoe todas as famílias, para a glória do Senhor. Cada uma dessas famílias aqui representada, da igreja a qual nós pastoreamos, como também da igreja desses meus irmãos que ouvem essa mensagem, que ouvem esse estudo, ó Pai. Abençoe nossas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe e que você, de fato, seja uma bênção na tua casa. Você, meu jovem, adolescente, seja bênção na tua casa. Seja uma bênção para os teus pais. Você, pai, seja uma bênção para os teus filhos. Vocês, pais, sejam bênção. Você, marido, seja bênção para a tua esposa. Você, esposa, seja uma bênção para o teu marido. E que sejamos uma bênção em nossa igreja. Que Deus assim vos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.